Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, sejam bem-vindos à aula 10 do curso de MATLAB do Básico Avançado. Na aula de hoje, vamos estar vendo um pouco mais sobre cálculo no MATLAB. Como assim? Eu botei aqui um slide seguinte para dar uma organizada. Geralmente eu deixo só o slide inicial e eu fico falando o que vai ter na aula, mas eu acho bom a gente estar vendo o que vai ter na aula antes de começar. Primeiro, a gente vai estar elaborando programas para resolver e manipular polinômios. Como assim? O que essa aula realmente quer abordar são esses conceitos que vão estar aqui. Limites, diferenciação, integração e séries numéricas. Mas todos esses conceitos eles ficam mais bem explicados se você tiver uma base de como é que você declara um polinômio no MATLAB. Então essa primeira parte da aula vai servir só para isso. Nós vamos estar aprendendo a base de declaração de polinômios para aí começar a manipular essas funções que são melhor manipuladas quando você sabe declarar o que você quer, tá bom? Tá aí então nossa parte 1 da aula 10, polinômios. Onde nós vamos elaborar programas que vão resolver manipular polinômios. Polinomios são equações que estão em função de uma variável. Normalmente eles não precisam necessariamente ser uma igualdade, mas quando você criar uma igualdade ou uma desigualdade, você vai criar um valor verdade para o seu x. Por exemplo, que eu trouxe um exemplo de polinômios, a gente tem um 2x mais 3, um modelo quadrático ali, x ao quadrado menos 4x mais 4. Também coloquei um modelo com coeficientes negativos, mas vamos estar focado nesse primeiro, 2x mais 3. Digamos que eu igualo ele a 1, 2x mais 3 é igual a 1. E aí o x que tornaria essa expressão verdade seria o quê? 2x seria igual a 1 menos 3. 1 menos 3 é igual a menos 2. Então o nosso x fica sendo menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, quando x é menos 1, a expressão de 2x mais 3 igual a 1 é verdade. Só uma resolução básica aqui pra gente pegar a ideia do polinômio, tá? Então, como é que a gente pode estar declarando esse polinômio no MATLAB? Tem algumas formas de você estar manipulando eles, não só declarando. Por quê? Nem toda função aqui vai estar necessariamente declarando. Um exemplo inicial vai ser a poly. Inclusive, um detalhe importante, a poly e a roots, elas são um par de funções. Meio que elas operam em conjunto. Por quê? Vamos falar primeiro então da poly. A poly, você vai estar entregando como entrada raízes de um polinômio e você recebe como saída o polinômio que originou eles. Essa é a função poly. Inclusive ela engana um pouco. Você vê o nome poly, você pensa que você vai criar um polinômio usando tal coisa. Mas não, realmente ela só te entrega o polinômio a partir das raízes do valor. A partir do valor numérico das raízes, tá? Por outro lado, mas que já vai ser um pouco mais útil pra gente, tem a função roots, raízes. Ela, você vai estar entregando de entrada um polinômio e você recebe as raízes desse polinômio. Meio que ela resolve a equação do polinômio para você, tá? Dependendo do grau da equação, você vai ter mais de uma raiz. Afinal, de acordo com a ordem do teu polinômio, a ordem máxima, são assim os valores verdade da equação. Eles vão compor de uma vez só a primeira bateria, a primeira seção de coisas que a gente pode estar usando para manipular polinômios. A segunda vai estar sendo funções anônimas. Mas então, o que é que são funções anônimas? Funções anônimas é o seguinte, vamos estar entendendo elas, o que elas são, no próximo slide. Lá pela aula 7, resgatei da memória, a gente aprendeu a declarar funções, digamos assim, da maneira normal. Nós temos uma function de nome quadrado, a saída da função é o valor y e a entrada é o valor x. Então a gente declara o código da função que vai ser y é igual a x ao quadrado. E esse é o fim da nossa função. 3 linhazinhas, coisa prática. Onde quer que você chame essa função, ela vai ser reconhecida. Pronto, ela vai rodar. É a sua função personalizada. Em contrapartida da função anônima, vai ter outras observações. Você pode chamar ela no meio do seu código. Ela não vai ficar armazenada no seu computador. Onde quer que você chame, não necessariamente ela vai estar sendo reconhecida. Então o que se espera é que você declare ela dentro do código. Ou quando você precisar dela. É uma função que, enfim, não vai ficar armazenada no seu computador. Ela não tem um nome. Ela é uma variável, na hora que você limpar a variável ela some. Simples assim. Aqui eu fiz o exemplo com uma função chamada yquad. Yquad é igual a @x. Esse @x, antes de continuar a expressão, ele vai estar sendo meio que em função de. Então o arroba é em função de, dentro do parênteses, nossos valores, tá? E aí depois eu coloquei a expressão, que é o x ao quadrado.
Então você pode estar chamando na linha seguinte ou ao longo do seu código, sem problema. Eu chamei logo depois y quadrado de x. Se x fosse 2, a gente teria então que ele dava x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Ok? Espero que tenha dado para dar uma entendida no que são funções anônimas. A gente vai estar entendendo melhor quando a gente for usar elas em código, tá? Agora, de volta ao slide, a gente tem a terceira forma de usar polinômios no MATLAB, que são os sims. O sims, ele é parte de uma toolbox. Se não me engano, também o polyroot são. A função anônima não, ela é própria do MATLAB. O sims, ele vem do inglês variável simbólica escalar. O sim sozinho é variável simbólica, o escalar é meio que um extra, ele especifica o tipo de variável que você vai usar. E o que é que ele faz? Você diz sims em uma letra, digamos x, ele vai reconhecer o x a partir daí como se fosse a letra. Por exemplo, se eu disser que se eu disser que y é igual a x mais 5. A saída, se eu declarei o meu x com uma variável simbólica, vai ser só x mais 5. O x não vai ser substituído por valor numérico se eu não fizer uma nova declaração sobre ele. Entende? Ok, agora eu declarei as três formas de a gente estar manipulando polinômios. Eu considero o polyroot como uma só, porque elas são elas meio que se completam. Vamos estar vendo cada uma delas no MATLAB a partir de agora. E beleza, chegamos aqui no MATLAB. Eu já preparei a função de antemão, uma função que eu chamei de polinômio. E aí nela eu ajeitei a seção que a gente vai estar usando, tá bom? Primeiro, vamos estar usando a função poly e os relacionados dela, que é o roots. Apesar de que primeiro eu chamei a roots. Eu vou estar declarando aqui um polinômio que eu vou estar usando como base. Esse polinômio que é x ao quadrado menos 6x mais 9. Inclusive ele é igual a x mais 3 ao quadrado. Então você repara que ele tem coeficientes. Como assim? Aqui é tipo 1 vezes x ao quadrado menos 6x mais 9 vezes x igual a 0. X elevado a 0. Então nós temos que nossos coeficientes são 1, menos 6 e 9. Para a gente utilizar a função roots, a gente precisa dos coeficientes. Você repara que é o que eu fiz. Eu coloquei uma variável. E aí eu digo que meu x1 e meu x2 são as duas respostas desse polinômio de segundo grau, que seria uma equação de segundo grau. Teria que usar Bhaskara e todo o processo. Eu uso só meu roots aqui, ele vai me dar uma resposta. Deixa eu só verificar se o código está okzão. Eu vou dar aqui um F5, rodar o código. Rodei o polinômio 0. E nós temos que o meu x1 e 2 vão ser 3 e 3 também. Polinômios, meu x1 e x2 são iguais. Repara que ele chama aqui uma parte complexa, mas ela é 0. Então, meu x1 e x2 são iguais. É isso aí. Caso eu queira brincar um pouco, digamos que eu vou aumentar aqui o grau desse negócio. Eu vou botar aqui menos 12 e aqui 25. 5. E aí você repara que ele me retorna o que agora? Duas raízes de novo, só que elas são diferentes e não tem parte complexa. Certo? É isso. Volta aqui para o formato anterior. Menos 6 e 9. E aí, vamos agora passar para a seção do poly. Inclusive, um recurso legal que eu quero mostrar para vocês, acho que vale a pena, se não foi ensinado ainda, se eu selecionar uma parte do código e eu apertar Ctrl R, eu comento essa seção. Se eu pegar a seção e der Ctrl T, eu descomento a seção. Tá? Bem prático, é um comando muito legal. Você pode estar usando aí sempre que precisar. Vamos agora voltar para a execução do código. E aí, eu descomentei aqui a parte que eu vou estar usando o caso contrário. No caso, meio que eu vou estar usando a resposta disso aqui. Então, eu acabei de ter que o meu x1, 2, ele vai ser igual a 3 e menos 3. Logo, eu posso estar então dizendo que já que é 3 e 3, eu vou declarar um vetor R de raízes que vai ser 3 e 3. E ele vai ser entrada na função poly. Então, se eu rodar, eu vou conseguir justamente os coeficientes do polinômio que vai estar sendo declarado. Reparem que como ele tem duas raízes, ele vai necessariamente me retornar um polinômio de segundo grau. Então você vai ter que adivinhar o grau aqui, mas é bem fácil. O maior é o maior grau e o último da resposta vai ser o menor grau. Não é tão enrolado assim. Caso tiver um grau faltando, ele vai colocar 0, por exemplo. Eu vou aumentar aqui o grau só para
Dar uma olhada nas coisas. Menos 4 e 51. Bora. Errei. Pronto. Vocês viram agora que eu coloquei uma função de... Enfim, a gente tem aqui 4 respostas, está em quarto grau. A gente tem do quarto até o grau 0. Então, vocês reparam que tá aí, tudo aí. Certo? Vou dar uma limpada aqui na tela. Essa foi a forma usando poly. Eu vou agora... Opa. Tirar aqui a bagunça. Comentar isso aqui. E vamos ver a declaração com função anônima. Ela tá um pouco curta. Bom. Deixa eu ver aqui. Deixa quieto. Enfim, primeiro eu vou chamar um f. Que ela é... Meu f vai ser igual a arroba de x. Então ela é a função de x. E o meu x vai ser só x ao quadrado. Minha resposta vai ser só x ao quadrado mais 2. Então eu vou rodar o código uma vez. E ele fica armazenado, tá? Bom, a declaração da função anônima, como vocês estão vendo, ela é bem simples. Arroba x vai definir que a função depende do x. E logo depois eu posso estar declarando minha função. Se você quiser que fique mais organizado, você pode estar colocando aqui entre parênteses. Inclusive eu rodei uma vez. Observem que quando eu rodo, ele só vai fazer uma coisa. Vou aqui F5 de novo. Ele só vai meio que armazenar. Por exemplo, meu f é uma função de x, onde é x ao quadrado mais 2. Então eu vou dizer que meu f agora vai ser 3. Quando eu disse que a função é essa, e aí o meu x é 3, ele vai substituir. Nesse caso, 3 ao quadrado, 9, mais 2, 11. Simples assim. Eu até deixei uma linha dessa aqui no código. Acho que ia poupar um certo trabalho, mas não muita coisa. Agora eu coloquei a mesma função que a gente estava usando antes, o x ao quadrado, menos 6x mais 9. E aí eu vou estar substituindo com 3. Então eu vou fazer isso aqui de forma parcial. Vou tirar o 3, rodar o código uma vez, substitui. E aí vamos lá com meu f, que eu acabei de declarar, de 3. Tá 0. Vocês reparam então que a raiz dessa função realmente é 3. Se eu substituir o 3 aqui, vai dar 0. Eu até fiz a continha. A segunda função, se eu substituir 3, vai dar 9 menos 18, mais 9, igual a 0. Então vocês veem que declarar a função anônima é bem simples e não parece ser tão problemático. Você pode estar só dando um valor aí que ele troca, tá bom? Inclusive, se eu brincar um pouco mais, vamos lá, f de menos 3.4. 45, 6, 6, 5. Tá, ele entrega o valor. Ótimo. Ok? Essa seção de função anônima eu vou estar comentando de volta. E agora, vamos estar vendo a última seção, que é a de variável simbólica. Vou guardar aqui a surpresinha. A declaração dela é bem simples. Eu literalmente só preciso colocar sims x. Com isso, ele reconhece que a variável simbólica é x. E aqui eu declaro a função k. Rodar um código uma vez. E pronto. Chamo aqui um k. E o k vai ser x mais 2 ao quadrado. Você repara até que ele deu uma travadinha para mostrar o k. Porque essa toolbox meio que... ela é um pouco... complicada, é uma palavra forte, mas é por aí. Vocês reparam que o tipo de variável que ele armazena aqui é uma variável sim. Tipo... ele armazena um por um, sim. É um pouco estranho, comparado com as outras variáveis que a gente está vendo aqui. Uma tem uma arroba de x, outra tem valor numérico, outra é um vetor, mas ela é um por um, sim. Então, pode ser um vetor de valores simbólicos. Não impede. Tá. O que eu coloquei aqui depois foi uma mensagem de erro. Por quê? Se eu for dar um valor numérico para a função do jeito que ela tá, ela vai me entregar um erro. Esse erro meio que está dando a definição. Se eu entreguei um k e eu não disse que esse k é função de x, ele não vai funcionar. E é até o que a gente tem aqui embaixo. O que eu fiz? Eu declarei um m com variável simbólica de x. Então eu vou tirar aqui a parte do k e eu vou rodar o código. Vou tirar esse trecho aqui. Pronto. Vocês reparam que se eu digo que o meu m é função de x, apesar do x ser a variável simbólica, eu vou até fazer aqui uma parada. Vou chamar o m. Pronto. O m, que é a função de x, é a mesma coisa do meu k. Não muda nada. Só que agora, quando eu substituo o x,
ele me entrega um valor numérico. Tá bom? Então vocês podem ver que a variável simbólica, ela é bem prática. Não tem tanta complexidade, tá? Tipo, ela é bem legal de ver. Ela mostra bem melhor o que você precisa ver. E agora, só para fechar essa sessão, eu vou trazer aqui uma aplicação que eu tive que fazer dia desses para uma atividade. E eu achei que seria legal eu facilitar meu processo. Tipo, eu tinha que multiplicar vários termos para obter a ordem do meu polinômio, daí eu ia começar a minha conta. Eu fiquei, não, isso aqui vai levar tempo demais, eu vou fazer um programa para isso. E foi o seguinte, no caso, eu tô dando aqui um n, que vai ser x mais 3 ao cubo, e eu tô chamando aquele k que eu declarei lá em cima. Vocês lembram? É um x mais 2 ao quadrado. Vou pôr ele aqui, pra gente não esquecer. Então, eu chamo um g, que é a multiplicação dos dois. E agora eu vou esconder essa última linha aqui, só para declarar as coisas. F5 básico. E aí eu quero ver meu g. Meu g é a multiplicação das funções. Como você pode estar vendo, vai dar uma função de quinto grau. É um grau bem alto. Não sei se é tão interessante a gente calcular isso na mão. Caso a gente precise só dos coeficientes, ou calcular essa função, como a gente já viu ferramentas aqui em cima, a gente pode estar calculando essa função por valor numérico, ou só mesmo como é que ela fica. Então, se você quiser só os coeficientes, você pode vir aqui e chamar essa função coefs. Se eu não me engano, eu não sei se ela é de toolbox, mas eu acho que ela funciona sem. Se funcionar com, vocês podem estar dando uma buscada na toolbox. Eu vou rodar aqui então o coeficiente do g, que é a função de quinto grau. E aí é o seguinte, ele me retorna esse vetor aqui. Agora pensem bem. Lá em cima, quando a gente estava usando o poly, ele retornava pra gente, eu vou até voltar aqui. Eu aumentei esse poly aqui já é de outra ordem mais alta. Mas vocês reparam que quando a gente tem uma equação dessa, que é a ordem mais alta, geralmente ela vai ficar em 1. É, digamos que o padrão e o que costuma acontecer. Nesse caso ela tá 1, então o que acontece? No poly, o primeiro número que a gente recebe é a ordem mais alta. E o último é a menor ordem. Aqui, vocês reparam, no caso do coefs, dos coeficientes, função coeficientes, ela já vem definida sozinha. O primeiro número é a última ordem, a ordem mais baixa. E aí, a última ordem que aparece no final do vetor é a ordem mais alta. Então é isso. Aqui a gente tem um polinômio de x a 5, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira e x a 0. Você repara que é um polinômio de quinto grau, que a gente já tem todos os coeficientes dele. Só substituir lá na nossa equação e fazer o que a gente precisa fazer, tá? Bom, essas foram algumas aplicações utilizando os polinômios apenas. Nas aulas seguintes, vamos estar usando o que a gente aprendeu nessa aula para aplicar em conceitos de limites, derivadas, integrais e séries numéricas. Eu espero vocês nas próximas aulas. Até lá!